Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. Nós estamos aqui com o nosso A2Cast número 12. Já estamos Exatamente. com 2 dígitos aí de A2Cast, de podcasts gravados aí para você nos acompanhar, para você poder aprender um pouco mais dos assuntos teológicos aí. Toda vez que a gente grava aqui, a gente quer te dar um caminho para que você possa aprender e se aprofundar ainda mais na Bíblia e na palavra de Deus. Mas antes de nós adentrarmos ao assunto que você já deve ter visto aí no título do vídeo, eu gostaria de pedir aquelas coisinhas tradicionais para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho aí para receber as notificações aí quando a gente lançar algum vídeo novo, que você curta o nosso vídeo, que você comente, interaja com a gente aí, para que possa gerar engajamento no vídeo e aí o YouTube vai recomendar para mais pessoas aí o nosso vídeo, e a nossa intenção aqui é essa, que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. E eu peço para que você também nos siga nas demais redes sociais. Nós também estamos no Facebook e no Instagram. Procure lá, @teologia2, e você vai encontrar a gente lá. E antes da gente também adentrar no assunto, depois que você curtir, você já vai curtindo, já vai comentando aí, o meu amigo, pastor e sócio Guilherme Borges vai falar do nosso patrocinador. É isso aí, pessoal. Bom, você que é da macro, micro região, daqui de Jaboticabal, tá com expectativa, tá com interesse de abrir o seu negócio? Olha, procure um profissional contábil. Profissional esse que, obviamente, nós vamos aconselhar que seja aqui no nosso escritório. Nós estamos aí no mercado há mais de 7 anos, né, contribuindo de forma direta e indireta para a vida de todos aqueles que têm o seu negócio funcionando e que precisam desse profissional. Até porque no nosso país é obrigatório que haja um contador credenciado, né, no CRC, assinando ali os balanços contábeis da sua empresa. Então, assim, tá na expectativa, tá com interesse de abrir a sua empresa, não sabe quanto isso pode te custar, né? Quanto isso de fato vai sair do seu bolso para que o seu negócio esteja funcionando? Dá um pulinho aqui, toma um café de negócio com a gente. Nós vamos passar para você todo o panorama, né, de quanto vai custar, quanto tempo vai demorar, né? Se você já está com a sua empresa funcionando, tem funcionários aí, de repente você está todo irregular, traga para a gente aqui que a gente pode também te orientar a regularizar a sua empresa. Ou a sua empresa já está funcionando, de repente você não está contente com os profissionais que estão fazendo serviço para você, procure a gente também, né? Nós vamos de alguma forma orientar e contribuir aí para o seu negócio crescer. Então, provavelmente o editor já colocou o endereço aqui, os horários de funcionamento, os canais de comunicação aí, né? E eu vou estar aqui esperançoso e com muita expectativa de recebê-lo aqui no nosso escritório. Estamos num ambiente novo, né? É a própria Alfa que cede para a gente aqui o lugar. Então, nada mais justo de que nós falarmos aqui de forma bem clara, né, a respeito de como funciona o nosso escritório. Então, vem dar um pulinho aqui, tomar um café de negócio, que nós acreditamos que vai ser massa. Beleza? Então, Alfa Consultoria Contábil. O seu sucesso é o nosso negócio. Exatamente. Bom, feitas os devidos pedidos e as devidas apresentações do nosso patrocinador, hoje nós vamos adentrar o assunto, que é o assunto do batismo. Poxa vida, hein? Nós, em alguns outros podcasts, chegamos a mencionar, de uma forma assim bem básica e genérica, algumas situações do batismo. Nós tivemos aqui o pastor Pedro, da igreja presbiteriana aqui da cidade de Jaboticabal, e ele explicou, dentro da visão da sua igreja, como funciona o batismo infantil. Nós tivemos aqui também o pastor Estevão, lá da igreja Batista Livre, né? Por ele ser uma igreja batista, né? Ele fez a menção, né, de que a igreja dele, né, a confissão da igreja dele não crê no batismo infantil, né? O nome Batista vem exatamente, né, dessa confissão, onde o batismo tem que ser por pessoas, né, maduras e inteligíveis daquilo que está fazendo. Então, devido a essas menções bem genéricas, nós resolvemos escolher esse tema aqui hoje, que é o batismo, e nós vamos apresentar aqui a nossa visão teológica sobre o batismo. Eu e meu pastor aqui, nós concordamos, a nossa igreja, né, confessa da forma que nós vamos apresentar aqui hoje o batismo. Então, hoje nós queremos falar sobre o batismo, ensinar o que é o batismo, para que serve o batismo,
como ele se aplica na nossa vida, o que ele representa para nós como cristãos, nós vamos apresentar hoje. Exatamente. Bom, Lucas, e eu acredito que nós vamos dividir aqui de uma forma mais técnica, né? Mais aprofundada e posteriormente de uma forma mais prática, que para quem não sabe aqui no nosso canal, nós quando topamos fazer isso, né, cara, de gerar aqui esse conteúdo, por meio tanto do A2Cast quanto dos outros quadros que nós temos, a nossa ideia sempre foi essa: trazer um conteúdo mais teológico possível, né, mais didático possível, mas ao mesmo tempo mais prático possível. Porque como eu sempre menciono na nossa igreja, a ciência, né, através do Espírito, que nós usamos para identificar assuntos bíblicos, é teológico, mas o tratamento de Deus para conosco, ou seja, o tratamento do Espírito Santo por meio da sua palavra é pedagógico. Então, talvez não teria validade alguma, não teria, né, efeito algum na vida da gente, tudo que nós ministramos aqui, se ele não fosse um tratamento pedagógico, né, que nos trouxesse lucidez, raciocínio, isso tudo que você tem sempre mencionado nos nossos vídeos aqui. E falar sobre batismo, cara, eu espero mesmo que as pessoas tenham um pouquinho de paciência com a gente, fiquem até o final, porque é algo importante isso, né? Nós vamos tratar, eu quero até tratar sobre alguns assuntos que às vezes ficam em xeque aí, né? Eu devo batizar de novo, né? Rebatismo, enfim, pontos que às vezes acabam ficando jogados ao ar, né? E aí, por consequência desse espaço que acontece entre pequenas afirmações que são ditas em congregação e o ensino talvez mais claro sobre o assunto, muita coisa acontece. Pessoas acabam sendo batizadas 50 vezes, acabam não acreditando no poder do batismo da qual ela participou, não é? E nós vamos ver aqui que, por mais espiritual que seja, ainda há, né, cara, Deus sempre mantém as origens naturais das coisas acontecerem, né? A nossa confissão, o nosso reconhecimento da necessidade do Espírito Santo, enfim, toda aquela coisa. Eu acho que o assunto aí deveria começar pela pessoa do Senhor aí. Exatamente. Bom, antes da gente adentrar do assunto de uma forma mais prática, né, de como o batismo se dá e como ele, né, é aplicável na nossa vida, né, e qual a nossa ligação com o batismo e a fé, a nossa crença, é bom a gente, né, pontuar aqui que nós somos credobatistas. Então legal, nós vamos deixar evidente aqui, então vou dar uma pincelada aqui sobre o que é o credobatismo e o que é o pedobatismo. Exatamente. Que são, né, o credobatismo é o batismo de pessoas, né, que nós cremos que já tenham um certo amadurecimento para poder tomar essa decisão, né, em fé do batismo. E o pedobatismo, né, praticado, né, como nós mencionamos aqui, por exemplo, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso eu indico a você, assista lá o nosso A2Cast com o pastor Pedro, lá da Igreja Presbiteriana. Corre lá e comenta coisa lá, pessoal. Exatamente, lá ele explica, né, assim, logicamente que não de uma forma exaustiva, mas ele explica ali de uma forma bem razoavelmente compreensível. Ele explica ali como que funciona a questão do pedobatismo, do batismo de criança praticado. Ele dá alguns argumentos que eles têm ali sobre o fato de batizarmos crianças, mas nós não cremos dessa forma. Nós somos credobatistas, então tudo que a gente vai dizer aqui, né, na parte mais prática, então você que está nos assistindo, nos ouvindo, você já vai saber que nós estamos falando, né, teologando aqui sobre o assunto, né, com esse óculos do credobatismo e não do pedobatismo. Duas coisas que é importante pontuar para a gente dividir aqui. Essas duas visões teológicas, elas são diferentes porque dentro da teologia existe dois pontos teológicos, que é como o Antigo e o Novo Testamento se relacionam. Então, geralmente batistas e presbiterianos divergem, né? Os pentecostais também são dispensacionalistas. Então, existem duas visões sobre o relacionamento do Antigo e do Novo Testamento. As duas mais comuns. Existem outras, mas as mais comuns são o dispensacionalismo e o aliancismo. Então, quando há discussões como essa, por exemplo, batismo de pessoas maduras ou batismo de pessoas ou de crianças, né?
saiba que os teólogos, eles estão fazendo teologia, estudando a Bíblia a partir dessas duas visões, do aliancismo e do dispensacionalismo. Então, o aliancismo, ele crê que há uma continuidade de elementos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por exemplo, eles creem que o batismo é uma continuação da circuncisão que era feita no Antigo Testamento, e os dispensacionalistas já creem de uma forma diferente, creem que nós estamos na dispensação da graça e que ainda que nós temos, né, rituais e que nós temos coisas que nós devemos fazer como cristãos que foram estabelecidas pela palavra de Deus, nós não cremos que há uma continuidade, um relacionamento com algo do Antigo Testamento. Nós cremos que são duas alianças, ainda que bíblicas, né, e estabelecidas pelo próprio Deus, que elas são diferentes entre si. Então, eu gostaria de deixar esses dois livros para você que está nos assistindo, para você quiser se aprofundar no assunto. Então, muito do que a gente vai falar aqui está embasado nesse livro, que é do Credo ao Batismo. Se você quer se aprofundar mesmo sobre todos os textos, exatamente todos os textos que falam sobre batismo na Bíblia, numa visão credo-batista, né, uma visão que crê que, né, as pessoas devem ter consciência, né, para poder tomar a decisão de serem batizadas ou não, né, numa visão credo-batismo, eu indico para você esse livro. Vou deixar na descrição do vídeo aí o link para você, se você quiser comprar esse livro e se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo, caso você quiser comprar. E também, se você quiser entender um pouco sobre a vertente do batismo infantil, né, que é a visão da Igreja Presbiteriana, tem esse livro também que é muito bom, chamado A Descendência de Abraão, né, uma introdução ao batismo infantil, que é do pastor Elder Nozima. Ele que é um pastor presbiteriano, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Brasília e ele também em comunicação social pela Universidade de Brasília. Pastor da Igreja Presbiteriana, pastor Elder Nozima, escreveu esse livro sobre uma introdução, não é um livro tão exaustivo como esse outro do Credo ao Batismo, mas você consegue compreender bem quais são as bases, né, que a Igreja Presbiteriana tem para fazer o batismo infantil. E esse aqui, se você quiser se aprofundar, esse sim, você consegue ter uma visão bem aprofundada sobre o assunto do batismo, do credo-batismo, que as pessoas precisam crer para poder ser batizadas. Está aqui também esse livro muito bom, que foi editado pelo Thomas Schreiner. Ixi, esses nomes é difícil, né, cara? Pô, cara. Thomas Schreiner, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo, se a pronúncia não for essa, você vê aí. E Shaw White. Os dois são pastores, são dois pastores americanos, um é professor do Novo Testamento, eles são da Igreja Batista em Louisville, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Os dois são da mesma igreja, o pastor Thomas e o pastor Shaw. Não vou falar o sobrenome, né? O primeiro nome é mais fácil. Para não correr risco, exatamente. Certo? Então vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, se você quiser se aprofundar mais no assunto. Mas para dar uma pequena pincelada e bem básica, para a gente também não estender muito o assunto aqui, porque a gente quer partir para a parte mais prática, que é o que a gente crê que de fato vai transformar a sua vida quando você aprender e viver, né, tudo que vai ser falado aqui de forma bem básica. A possibilidade de ter possíveis candidatos ao batismo aí, né? Exatamente. Que estão na decisão se batizam ou não, né? Exatamente. Se você está querendo tomar a decisão aí de se batizar, fique conosco aqui até o fim, que você vai ter um panorama muito bom sobre o que é o batismo. Mas de forma bem básica, o que esse livro aqui ele defende e ele mostra é que todos os versículos da Bíblia, todos, sem exceção, que falam de batismo, todos eles, eu não vou citar um por um aqui, porque são N versículos, né? Eu quero citar só um, que está lá em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao 20. Eu vou citar um só, mas todos eles, segundo esse livro aqui, têm o mesmo pressuposto, tá? Então, é Mateus capítulo 28, de 18 ao 20. É um texto bem conhecido, né, da palavra de Deus, que é Jesus falando sobre o batismo. Ele diz o seguinte, Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é um dos mais variados textos, que, né, esse livro aqui ele aborda todos os textos, mas em todos você vai identificar que todos os versículos bíblicos que falam de batismo, ele tem dois pressupostos: a fé e o arrependimento. Então, toda vez que o texto está falando de batismo, sempre vem acompanhado da necessidade da pessoa, antes dela ser batizada, que ela tenha fé ou que ela tenha se arrependido, ou os dois, né? Que a fé e o arrependimento, eles andam juntos. Mas sempre, ou você vai encontrar fé, ou você vai encontrar arrependimento, ou você vai encontrar os dois, no contexto da onde as passagens sobre o batismo estão sendo estabelecidas. Então, existe sempre esse pressuposto de fé e arrependimento. Além disso, na maioria também dos textos, tem também o pressuposto que após o batismo, sempre, assim como nós lemos nesse versículo, após o batismo, há uma ideia de ensino e permanência na vida cristã e na palavra de Deus. Então, em todos os versículos que falam de batismo, sempre você vai encontrar esses elementos. Antes de ser batizado, fé e arrependimento, e depois do batismo, o ensino e permanência, tá? Na palavra de Deus. Então, eu não vou aqui citar todos, depois se você quiser se aprofundar mais, você compra o livro e estuda, mas se você dar um Google aí, colocar no Google aí, texto sobre batismo, e você for nos contextos, você vai ver, em todos os textos sobre batismo, você vai ver que ali sempre há uma relação de fé e arrependimento antes do batismo, e sempre há uma relação de ensino, né, e permanência, né, nos ensinos na palavra de Deus, como foi o versículo que nós lemos aqui, que Jesus diz, né, que depois de batizados, né, tinham que continuar ensinando a eles, né, depois que você fizesse os discípulos e batizassem, você deveria continuar ensinando eles a permanecer nos caminhos do Senhor e da palavra de Deus. Nós vemos isso nos evangelhos, nós vemos isso também no livro de Atos, né, esses pressupostos que eu acabei de mencionar aqui. Você vai ver também nas cartas paulinas. Então, no Novo Testamento todo, o único autor, fora Paulo, no Novo Testamento, né, além dos evangelhos, né, que escreveram as cartas, o único autor que falou sobre batismo foi Pedro, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Esse eu gostaria de ler também, bem rapidinho aqui, só para nós já irmos para a parte mais prática do texto. 1 de Pedro, capítulo 3, o versículo 21. Diz assim o texto: o batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição em Cristo Jesus. Então, o único autor do Novo Testamento que escreveram cartas, né, para as igrejas, né, fora os evangelhos, que eu já mencionei aqui os evangelhos do livro de Atos, aí posteriormente nós temos as cartas. O único autor que escreveu, além de Paulo, foi Pedro, e ele falando sobre o batismo, ele fala que não é simplesmente um ritual de banho, né, de uma purificação física, mas sim espiritual, e que fala de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, quando nós nos batizamos, a partir daí nós temos uma boa consciência para com Deus, porque nós cremos na obra de Cristo, e o batismo é a confissão pública dessa crença. E a partir daí nós temos uma boa consciência para com Deus, porque nós cremos que os nossos pecados foram remidos, né? E a simbologia dessa remissão de pecados é o batismo. Então ele fala de uma boa consciência para com Deus, e esse é um dos textos que faz com que a gente não creia no batismo infantil, porque não tem como uma criança, após ser batizada, possuir essa boa consciência para com Deus, né? Como foi estabelecido aqui pelo nosso irmão Pedro. E além disso, depois temos Paulo também falando exaustivamente em vários textos, né, sobre o batismo.
e em muitos deles ele fala a mesma coisa, os mesmos pressupostos que nós já mencionamos aqui, fé, arrependimento e permanência na fé. Um dos textos está lá em Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4, que eu não vou ler para que a gente possa dar andamento aqui, mas no texto ele fala sobre o batismo e ele fala sobre andar em novidade de vida. Então, sempre tem o pressuposto de fé, sempre tem o pressuposto de arrependimento, aí você se batiza, aí você tem uma boa consciência para com Deus, aí você anda em novidade de vida, você permanece nos ensinos, né, se aprofundando nos ensinos da palavra de Deus. Então, por isso que nós não cremos, né, que crianças devam ser batizadas exatamente por causa desses elementos. Nós entendemos que crianças não conseguem ter fé e se arrepender, nós entendemos que a criança não consegue ter uma boa consciência para com Deus, nós entendemos que a criança não consegue andar em novidade de vida. Então, devido a essa variedade de textos e desses elementos, nós não cremos que crianças devam ser batizadas. Mas para que não fique só nos textos, né, de credo ou batismo, eu gostaria de ler um que está lá em Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, que é esse talvez seja o mais utilizado pelo pessoal que defende o batismo infantil. E que fique aqui um adendo que os teólogos presbiterianos são muito bons teólogos, né? As bases bíblicas deles são muito boas para aquilo que eles defendem, mas como eu mencionei no começo, né? Se você vai para o texto com um óculos aliancista, de fato você vai encontrar o batismo infantil ali. Mas nós que, né, somos da visão dispensacionalista, nós entendemos que esses textos devam ser interpretados dessa forma. E esse talvez seja o texto mais utilizado pelos aliancistas, que é Colossenses capítulo 2, os versos 11 e 12. Eu gostaria de ler só para explicar e mostrar que não faz muito sentido, segundo a nossa interpretação, o batismo infantil. Como eu disse, os aliancistas eles creem que há substituições de elementos do Antigo Testamento. E para os aliancistas, o batismo ele é uma substituição à circuncisão. E como as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento, né, tem a lei lá de Moisés, que é o 8º dia, né, a criança ia sofrer um corte ali no seu órgão genital, né, ia participar dessa cerimônia, né, chamada circuncisão, né. Os aliancistas creem que a circuncisão no Novo Testamento é o batismo. E um dos textos que eles utilizam é esse que está em Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui, geralmente os aliancistas vão para esse texto e mostram e falam, tá vendo? Né? A circuncisão aqui, né? Aí eles fazem uma correlação do versículo 11 e do versículo 12, né? Que aí tem a circuncisão que é mencionada no capítulo 11, e tem o batismo que é mencionado no versículo 11, no versículo 12. Então, eles entendem que há essa substituição. Mas nós cremos que a interpretação correta desse texto não é que Paulo esteja correlacionando a circuncisão com o batismo. Se você analisar o versículo 11, ele diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Ou seja, Paulo não está correlacionando a circuncisão com o batismo. Ele está correlacionando a circuncisão feita no Antigo Testamento com a obra de Cristo na cruz, que agora nos tira do corpo da carne, a nossa carne pecaminosa, a nossa carne, né, que sem Cristo ela sempre vai nos levar para a morte e para o inferno. Então ele está fazendo essa correlação da circuncisão que era feita no Antigo Testamento e a circuncisão no Novo Testamento, segundo a interpretação do texto que nós acreditamos ser a correta aqui nesse versículo, não é o batismo, e sim esse ato que é feito na cruz de Cristo e que nós, escolhidos por Deus, eleitos,
nós agora somos retirados do corpo da nossa carne para viver em novidade de vida. Aí sim, num segundo momento, versículo 12, aí sim ele vai dizer: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé. Então, o batismo, ele é a simbologia dessa retirada da carne, não é uma correlação de continuidade, mas sim o batismo é o que simboliza aquilo que Cristo fez na cruz e nos tirou, né, da carne. Então, por essa obra feita na cruz, ele nos tira do corpo da carne, e aí o batismo é a simbologia dessa circuncisão não feita por mãos humanas, que foi mencionado no versículo 11. Então, esse talvez seja o texto mais que o pessoal ali mais aliancista crê que seja o mais claro, que fala dessa substituição, mas nós cremos que a interpretação correta desse texto não é que Paulo esteja correlacionando circuncisão e batismo, e sim que é uma circuncisão física para uma circuncisão espiritual que foi feita na obra de Cristo na cruz, e o batismo é a simbologia dessa circuncisão espiritual e não a física que era feita no Antigo Testamento. Então, fica aqui a referência para você. Compre os livros, você que quer se aprofundar mais nesse texto. E o que nós vamos dizer, então, de agora em diante, saiba que vai ser sempre com esse óculos credo batista, que crê que para o batismo ser o correto, o batismo bíblico, como nós cremos, precisam ter esses pressupostos. A fé e o arrependimento antes do batismo e os ensinamentos e a permanência, a novidade de vida, né? A nossa vida pós-batismo, né, que deve ser continuada e continuamente, né, sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Exatamente, cara. Pois é. Ô, Lucas, cara, depois das devidas apresentações aí, importa a gente pensar e lembrar que essas questões, por mais que pareçam ser desnecessárias, elas estão na Bíblia. E como nós acreditamos que os 66 livros da Bíblia são a nossa regra, a prática de fé nossa, né? Ou seja, que tudo que nós precisamos no que tange, né, no que correlaciona a salvação está nesses livros, então todos os assuntos abordados aqui nós precisamos tomar como relevantes. É claro que existe o secundário e o assunto primário. Em todo caso, o batismo, para mim, eu identifico como um assunto primário. Não é? Sim, o batismo, sim. Eu identifico como uma doutrina primária. Então, tanto que nós, né, a gente estamos nos esforçando aqui para trazer nesses primeiros conteúdos que nós estamos gerando, para trazer aquilo que é primário. Exatamente. Que de fato afeta aquilo que nós chamamos de salvação, né? Da própria obra de Cristo sobre a vida de cada um de nós. E esse assunto que você citou aí a respeito do credo e batismo, talvez para alguns, devido à predominância pentecostal, né, que nós temos hoje no país, alguns isso pode ser um assunto até fácil de aceitar, não é? Mas assim, que talvez alguns não sentaram à mesa ainda para discutir a respeito, né? Nós estamos falando com facilidade aqui porque para nós, a teologia que nós fazemos nos aponta que credo e batismo está claro. Mas importa para aquele que está do outro lado da telinha aí saber que o assunto não se define tão facilmente como nós apresentamos aqui, né? Tem toda uma contextualização que o pessoal encontra e tenta apresentar. Mas nós acreditamos que isso é um erro bíblico, né? E a leitura bíblica mais correta, ou a correta, seria... Né? Um erro bíblico não, um erro teológico, né? Porque a Bíblia não tem erros, né? Exatamente, cara. Um erro teológico. Eu tô com um pouco de sono acumulado aqui, eu peço perdão aí para quem estiver me ouvindo. Se de repente eu dormir durante a gravação, o Lucas me chuta aqui debaixo da mesa, tá? Bom, falado tudo isso, cara, eu queria apontar 3 bênçãos, né? Ou 3 acontecimentos que ocorrem, pelo menos 3 na verdade, né? Com o batismo. Que o primeiro só se batiza, ou pelo menos a teoria deveria ser essa, quem sofreu sinais de arrependimento e recebeu, identificou sinais de perdão, né, sobre os seus pecados. Porque, de uma forma mais literal possível, o significado do batismo é uma vida nova. É uma mudança, é um novo nascimento. Sim. Né? Então, a primeira bênção ou o primeiro efeito e causa
do batismo seria o arrependimento e o perdão. Então, se a pessoa decidiu, né, por meio da pregação do evangelho, se batizar, saiba ela que ela está tomando uma decisão que tem que ser pública. Né? Pública, claro que tem as devidas proporções, e talvez nós vamos apontar lá mais para frente aqui, mas esse efeito, esse rito, como nós chamamos, esse ritual, ele é de iniciação ao corpo de Cristo, porque essa confissão ela tem que ser ao corpo de Cristo. E quem é o Sim. corpo de Cristo é a igreja. Então, para isso acontecer, é tanto que tem uma passagem que afirma muito claro isso. Você citou, não, acho que você não citou, isso não sei, cara, minha cabeça está bem embaralhada. Mas o capítulo 2 de Atos, versículo 38, eu não vou nem ler, mas é o final do discurso de Pedro. Pedro, depois de acontecer todo aquele evento do Pentecostes lá, ele sai para dentro da casa que ele estava e começa a gritar com as pessoas lá, olha, vocês estão achando que nós estávamos bêbados, aquela coisa toda, e ele faz o sermão mais completo que nós podemos encontrar, né, depois de Cristo, da montanha, mas o sermão mais completo que nós podemos encontrar na Bíblia é Pedro lá. Né? Ele praticamente resume toda a Bíblia no seu sermão lá, e no final ele diz para o povo, agora arrependa, porque o povo perguntou, tá bom, depois que você perguntou, o que eu faço da minha vida? Se arrependa. Se arrependa, não, acho que eu vou ler, porque agora tá me faltando alguma coisa, eu não lembro se é arrependei-vos e crede, ou crede e arrependei-vos, perdi a ordem agora. Capítulo 2, versículo 38, ele falou, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para quem está iniciando dentro de uma congregação, está ouvindo a chamada, tanto pastoral quanto, creio, espiritual, a respeito da decisão do batismo, saiba que essa atitude, essa decisão sua de adentrar dentro das águas, de passar pelas águas, ela precisa ser primariamente gerada dentro de um sentimento, dentro de um mover de arrependimento, e de fé. Porque o ato principal da justificação inicia exatamente pela fé. Como o próprio Paulo vai falar na carta que ele escreve aos Efésios, aos Efésios, agora, meu Deus, cara, minha cabeça está bem embaralhada hoje, viu? Mas eu acho que é Efésios, que é o capítulo 2, versículo 8, que fala que é pela graça que somos salvos. Isso, capítulo 2, versículo 8. Bom, deveríamos ter feito um café. Mas aí vai dizer pra gente que é pela graça que nós somos salvos, isso mediante a fé. E a fé nada mais é que uma confissão clara, aliás, uma materialização clara do Espírito Santo nos convencendo a respeito dos nossos pecados. Então, um sinal inicial para o batismo é o arrependimento e perdão. A consequência disso, ao você tomar essa decisão, é o quê? A união com Cristo. Você batizado nas águas, você automaticamente é ligado a Cristo. Gui, você está falando para mim que é o ato do batismo, a água sendo jogada, que já faz isso? Não, porque nós acreditamos que você, ao entender que quer batizar, você se arrependeu dos seus pecados, como o próprio Pedro falou, que você se arrependeu dos seus pecados, identificou então que você era um pecador e, consequentemente, recebeu um perdão, então agora você vai ser batizado. O próprio Paulo vai falar a mesma coisa no capítulo 3 de Atos, capítulo 3 de Gálatas, versículo 26, 27. Coloquei aqui o capítulo 3, mas não coloquei o versículo. Não, acho que é o 26, 27. 26 e 27. É isso, né? Você tá com ela aberta aí? Não, eu vi na cola aqui. Ah, tá. Não, mas eu tô abrindo aqui. Aqui, ó. Bom, vai falar o seguinte. Isso mesmo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, a bênção do batismo, ou pelo menos esse ato público inicial, da qual você adentra o corpo, ele te une a Cristo e a consequência disso é você ser agora corpo dele, parte do corpo dele. Como ele mesmo faz a menção lá no capítulo 15. Na verdade, ele já estava definindo, Jesus, quando estava conversando com os discípulos, já estava definindo ali toda uma estrutura teológica para os apóstolos a respeito da ligação do corpo, como o corpo seria.
E aí ele vai dizer lá no capítulo 15 que ele era a videira, né? E que... Meu Deus, eu vou ler. Cara, minha cabeça está demais hoje. Capítulo 15 de João. Eu acho que eu falei até Atos de novo, né? 15 de João. Aí ele vai falar, eu sou a videira, versículo 1, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Era isso que eu estava tentando lembrar. Então, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, limpa. E toda aquela que dá fruto... Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. E o versículo 3, e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí ele vai continuar a respeito de estar nele. Então ele já estava falando sobre estar conectado com ele. Né? E essa união só se dá exatamente por essa confissão pública, né, de que algo interno aconteceu. Ou seja, a visão externa do ato público do batismo é só uma visão interna do que aconteceu a respeito da pregação do evangelho, não é? E por fim, que acaba sendo até um subtítulo praticamente da união com Cristo, é a garantia da ressurreição. Porque você citou o texto, você não leu? Então, como você não leu, eu vou aproveitar para ler. Faz favor. O capítulo 6 lá da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 3 adiante, ele falou, olha, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o versículo 5 para concluir. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Cara, olha que profundo isso. Paulo, né, dentro aqui do capítulo 6, que ele vai lidar exatamente sobre a força do pecado e a força da graça, como que a graça é poderosa sobre o pecado, né? Como ela é transformadora, regeneradora, né? Nessa altura aqui ele vai dizer isso, olha, vocês foram batizados em Cristo, né, ou com Cristo, como ele está dizendo aqui. Vocês foram batizados com ele? Se foram batizados com ele, saiba que o seu batismo é um batismo na morte de Cristo. E por que é na morte? Porque na ressurreição você também vai participar. Então, se há uma afirmativa muito correta de se usar ao pregar o evangelho, é que se você não foi batizado, né, se você se recusa a batizar nas águas, você também precisa ter ciência que você será negado, recusado por Cristo. Porque o batismo nas águas garante a ressurreição. Não vou entrar ainda nos pontos das exceções, não é? Até porque, talvez nós não definimos aqui, e eu não sei se nós teremos tempo para não ficar muito exaustivo, a gente pode trazer para um outro dia o tema da imersão, que alguns aspergem, né, e outros imergem, né? A gente pode dar uma pinceladinha mais pro final, só pra galera... Tá bom. Bom, então, nesse ponto aqui nós vemos que das três coisas que podem acontecer, primeiro, o batismo se dá por conta de um sinal de arrependimento e, consequentemente, um recebimento de perdão, ou seja, uma justificação. Essa pessoa que batiza nas águas, ela precisa ter sido regenerada. Não pode acontecer inverso, cara. Sim. Nós não podemos, como pregadores do evangelho, seja nós com um cargo ou só com um encargo mesmo, né? Nós saímos para a rua para fazer o evangelismo, para chamar os irmãos a Cristo, nós não podemos deixar, cara, com que o entusiasmo dos irmãos, né, das pessoas que estão ali, da pessoa, na verdade, do não crente, dizendo de forma técnica, né? Nós não podemos deixar que o entusiasmo dele nos permita dar a sensação de que ele, depois de batizado, a gente vê o que vai acontecer com o cara. Que na verdade não. À luz das escrituras, ele precisa ser regenerado primeiro, para que ele entenda que agora sim, eu vou diante da igreja e vou falar, ó igreja, eu estou prontinho para me comprometer o máximo possível com as obras de Cristo nessa congregação, em todas as congregações que forem definidas como igreja de Cristo. Ainda mais nessa sociedade emocional que nós estamos vivendo, a chance de uma pessoa, né, pela emoção, se dizer agora eu sou cristão, agora eu sou servo, quero me batizar, meio que do nada,
é muito fácil de acontecer. Então, como você bem disse, a comunidade, né, a igreja, aqueles que evangelizaram, que trouxeram, precisam identificar de fato esses sinais de arrependimento na pessoa, lembrando que arrependimento não é emocionalismo, arrependimento não é pessoas que estão chorando, ainda que possa haver emoções no nosso arrependimento, mas o arrependimento bíblico, de fato, ele é o quê? Uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Então, se eu entendia que aquilo que eu fazia, antes eu achava que era correto, agora eu entendo que é pecado, então eu vou deixar de praticar aquilo. Se eu entendia que a vida que eu vivia antes não era a vida correta e existe uma vida nova para mim, então agora eu vou buscar viver essa nova vida em Cristo. Então, precisa ser identificado esses sinais de arrependimento e aí sim a pessoa publicamente confessa isso através do batismo. Só que o que acontece muitas vezes, pelo menos que é o que eu vejo, né? Geralmente algumas igrejas, para mandar relatório para os superiores, né? Igrejas que têm hierarquias, né? Às vezes sai batizando a gente que, né? Muito resultado, né? Só para mandar o relatório lá, essa semana, esse mês batizei 30, esse mês batizei 20, esse mês batizei 40, para ir mandando os relatórios, sendo que em nenhum momento foi identificado esses sinais de arrependimento da pessoa, foi alguma emoção que a pessoa viveu ali no momento, creu, mas que não houve mudança de vida nenhuma. Então, nessa geração do emocionalismo, identificar esses sinais de arrependimento é importantíssimo. Exatamente. E assim, obviamente que nós estamos deixando claro aqui que o batismo não salva. Não salva. Mas os salvos são batizados. E se arrependem. Então, uma outra fala de Paulo, parece que só tem Paulo na minha Bíblia, né? Mas outra fala de Paulo no capítulo... Mas ele é o autor que mais escreveu, então a gente pode citar ele bastante. Com certeza. Capítulo 10, no versículo 8 da carta aos Romanos. É da mesma carta? Não, isso mesmo, na mesma carta que a gente estava. No capítulo 10, no versículo 8 adiante, ele vai falar exatamente sobre isso. O contexto aqui do capítulo, ele está falando sobre a possibilidade do leitor achar que Deus falhou nos propósitos de Israel, que a palavra não foi poderosa o suficiente para tocar no coração deles, né? E aí no versículo 8 ele vai definir algo para a gente. Ó. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. É o que está citando Isaías. Ele vai fazer algumas citações aqui, né? Se eu não me engano, ele também faz uma citação de Deuteronômio. É isso mesmo. E no capítulo 30. Então, Paulo já está definindo, deixando bem claro para a gente que a fé bíblica, não é? Eu não sei se a gente fez. Não, nós temos. Bom, não sei como está nosso canal até nesse momento a respeito dos conteúdos sobre fé, justificação. As coisas, não sei se a gente já subiu alguma coisa a respeito. A gente já fez o Sola Fide dentro dos 5 solas. Poxa, não, a gente fez Sola Fide. E a gente fez o do justificado, né? Então, da justificação. Pessoal, corre lá no nosso canal, né? Sofrimento do justo. Explicamos lá o que é justificação dentro do sofrimento do justo. Nós explicamos o que é justificação. Importa muito nós entendermos o que é fé definido pela Bíblia, né? Não vou dizer o que é fé bíblica, porque o que a Bíblia define como fé. Ah, mas fora da Bíblia tem fé? Não. A gente usa a palavra porque a palavra não tem dono, né? Exatamente. Mas da Bíblia não. E Paulo vai falar isso, que olha, é tudo por meio da fé. Então, a definição aqui que Paulo dá sobre a confissão, no final aqui ele ainda vai afirmar, né? Que diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, se o coração crê, show de bola. Dá um ponto. Né? Então, houve justificação, que é para a justiça. Sim. Agora, você precisa confessar, que é, segundo Paulo aqui, para a salvação. Então, essa confissão, aliás, esse ato regenerador dentro do meu coração, se ele não repercutir na minha fala, na minha vida, no jeito que eu faço minhas coisas, é porque, de fato, eu ainda não fui salvo. Né? E, obviamente, importa fazer algumas ressalvas aqui, que é difícil, cara. Por exemplo,
eu falo com experiência de caso, na minha vida e na vida de outras pessoas. Há pecados em nós que deixam marcas assim, que não vou dizer eternas, porque né, eterno até Cristo voltar, né, mas que vão viver para o resto da vida da gente. Alguns abusos que nós sofremos, né, algumas janelas da mente que a gente abriu, nunca mais vai se fechar. Pornografia, prostituição, assédio moral, assédio sexual, são marcas que vão ficar, cara, que dificilmente vai sair. Mas eu já uma vez eu estava a gente fazia aquele projeto lá, né, nas clínicas, e devido ao coronavírus a gente parou com ele aí, mas uma certa vez uma pessoa me perguntou, se fosse assim, cara, eu ia na igreja, Gui, ô pastor, cara, eu ia lá, era mó legal, cara, bacana pra caramba, buscava muito a Deus, mas eu me batizei, cara, me desviei depois. Eu perdi a vontade de ir na igreja, eu não queria mais ir na igreja, sabe? Eu não queria mais as coisas de Deus, eu abandonei tudo, cara. Porque me faltou vontade. E eu falei, olha, a julgar a sua situação, eu não conheço. Porque a gente está falando aqui pela primeira vez, né? Então eu não sei muito sobre você. Mas eu vou te dizer uma coisa. A grande, né, ou talvez o maior dos problemas que nós temos está exatamente em crer que nós podemos fazer alguma coisa para Deus. Né? Talvez a maior dificuldade que nós encontramos quando nós fazemos, por exemplo, uma boa exegese bíblica a respeito dos textos que falam de cura, que falam de milagres, a dificuldade que nós temos, Lucas, é de identificar que é Deus que faz tudo. Inclusive, não faz algumas coisas, que para mim é fazer. Se Deus deixar de fazer alguma coisa, Ele já está fazendo. Né? E eu falei, pô, talvez a tua dificuldade, né? Claro, obviamente eu não falei com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que eu disse para ele. O nosso problema é identificar que Deus está fazendo algo em nós. Então, alguns pecados, eles não vão sair, sabe, num simples mergulho. Sim. E essa vontade natural de desistência pode ser até uma opressão maligna. Satanás buzinando um monte de coisa na sua cabeça. Não, abandona, sai, isso aí não vai virar nada. O que você está fazendo vai trazer problema. Né? É por isso que às vezes a gente vê pessoas fazendo análises bíblicas a respeito de avivamento com os avivamentos que nós vivemos hoje. Cara, e eles pecam demais, cara, porque se esquecem que nos dias bíblicos, principalmente aqui, quando Paulo está escrevendo suas cartas, até esse tempo principalmente, cara, eles eram entregues a leão. Então, por exemplo, o batismo nas águas era uma coisa assim extremamente perigosa. Se as pessoas eram pegas, né, com essa prática de sendo batizada nos rios, enfim, nos lugares que elas passavam lá, elas eram pegas pelo Nero, enfim, qualquer imperador que tivesse na época lá, era jogado. Então, você confessar Cristo publicamente com um ato de batismo era praticamente suicídio. Então, requeria deles uma perseverança que não era natural, era sobrenatural. E eu creio que Deus é o mesmo que foi ontem, hoje e sempre, né? Caso Ele queira gerar em nós a mesma perseverança, Ele vai gerar, mas é de acordo com a circunstância, não é? Então, talvez hoje ninguém está sendo ameaçado de morte por passar nas águas. Mas o Espírito continua atuando com a mesma perseverança que atuava antigamente. Então, se tem alguém nos assistindo, né, nos ouvindo, que passou pelas águas ou tem tá por esse caminho, né, tá até pesquisando a respeito sobre batismo, porque quer tomar essa decisão de passar pelas águas, saiba que a vontade de não fazer nada para com Deus, né, a vontade de fugir de Deus, ela é natural dentro de nós. Porque Satanás vai estar o tempo todo buzinando, né? A nossa carne está o tempo todo militando contra o nosso espírito. Sim. Então, é importante, né, como você citou aí, nós identificarmos os arrependimentos, sinais de arrependimento. Obrigado. Os sinais de arrependimento na vida do cidadão, sim. Só que você, que é aí o cristão, o crente, você precisa entender que esses sinais, talvez eles não vão vir com uma facilidade tão grande. Tão claro, né? Tão clara, exatamente. Então, importa você continuar perseverando. Sim. Não é? Então, talvez eu acho que o ponto mais importante de tudo que nós estamos falando aqui está exatamente nisso. E como você citou aí no início, que a Bíblia, ao mesmo tempo que ela incentiva nós acreditarmos que existe um bastidor antes da salvação,
ela também nos incentiva a depois ter uma manutenção e uma permanência, né, dessa salvação aí. Talvez o que você deu dando exemplo desse rapaz aí, né, que teve a dificuldade, né, logo após o batismo, talvez seja a influência infelizmente, do misticismo que nós temos dentro, né, né, essa diluição do evangelho, né, entrando essas questões míticas, né, esse evangelho diluído aí, que isso já nas cartas de Paulo, de Pedro, eles já combatiam essa mistura, né? Como que é velho isso, né, cara? Como é antigo, né? E nos nossos dias, muitas pessoas vão para o batismo, e eu fui uma dessas pessoas, crendo que o batismo ele era algo místico. Parecia que quando eu passasse pelas águas e eu levantasse, pronto, agora... agora... O céu ia ser agora, falar, nossa, agora tá tudo certo, aqueles pecados que eu cometi eu não vou cometer mais, vai ser aquele passe de mágica ali, a hora que eu levantar da água, meus pecados ficou ali na água, eu saí, agora eu não pratico mais. E não tem nada a ver com misticismo o batismo. O batismo é uma confissão pública dessa crença que nós temos, que a salvação é pelo crer, não é pelo batismo, e o batismo é a confissão dessa crença, né? Como você mesmo citou aí. E quando eu me batizo, eu estou confessando publicamente que eu criei na obra de Cristo, unicamente na obra de Cristo, e não é só uma confissão de eu criei, mas continua tudo do mesmo jeito. Assim como não é místico, também não é, agora eu criei e continua tudo igual. Não, agora eu vou caminhar para a novidade de vida. E tão importante quanto o batismo, né? Logicamente que o mais importante é você receber a salvação da parte de Deus a partir da fé, da sua crença. Mais importante do que isso, e o batismo, é a permanência, é a continuação. Por isso que eu creio que a maioria dos textos bíblicos que falam sobre o batismo sempre vem acompanhado da continuidade, do ensino, da permanência, da novidade de vida, dessas menções que são feitas, porque a vida cristã, você está confessando que agora você vai participar da vida cristã. E participar da vida cristã é exatamente isso, é essa mudança de vida. Eu praticava coisas anteriormente, agora não pratico mais. Ainda que às vezes eu caia, eu sei que aquilo é errado, eu preciso me arrepender e mudar. Preciso da ajuda do meu pastor, da comunidade, né, para trilhar essa vida cristã. Exatamente. Cara, eu acho que uma das bênçãos mais enriquecedoras, que quando a gente descobre isso, o peso disso, você mesmo cita que quando feito lá as exposições, que inclusive tá no canal, não tá no Face, né? Aliás, tá no Facebook da igreja. Da igreja, tá. Depois nós vamos encontrar um jeito de deixar lá pro pessoal. Como você mesmo disse, cara, que saltou aos seus olhos quando você fez a exposição na nossa congregação lá a respeito de Efésios, de toda a carta, como é importante o congregar. Cara, como às vezes a gente banaliza a ideia de fazer parte de uma igreja, não é? Uma Sim. certa feita, eu falo aqui com meu coração, cara, contristado mesmo isso. Assim, Deus me é testemunho do que eu tô falando. Uma certa feita, eu tentando apresentar para você a minha noção de amor do Senhor, ao Senhor, eu acho que na nossa discussão eu acabei abaixando o nível para ganhar, sabe, para ganhar nosso debate. E afirmei para você que fazer parte da congregação é para qualquer um, sabe? Tipo assim, nós escolhemos quem faz parte da congregação e na verdade não, cara. Fazer parte da congregação é algo primariamente espiritual, ou seja, é Deus que escolhe, né? Sim. É Deus que permite com que os homens façam parte da congregação e uma vez feito parte da congregação, todas as bênçãos espirituais que tiver sobre a congregação, essa pessoa se torna participante. Sim. E aí, eu falando assim, dá uma sensação que é algo místico, né? Ou mítico, como você citou aí. E eu estou anulando essas duas ideias, porque eu não estou trazendo algo místico, eu estou trazendo algo espiritual. Ou seja, você vai participar de uma congregação, então você vai ter a fé do seu irmão para te ajudar, não é? Nós vamos logo fazer uma podcast falando sobre assistencialismo, né? Sim. E lá nós vamos abordar um pouco a respeito disso. E você pode ser auxiliado pelo seu irmão, você tem um pastor, cara.
para te ajudar, né, a conhecer melhor as Escrituras, não só conhecer melhor as Escrituras, mas também se relacionar com a própria congregação e isso, consequentemente, fazer com que o sangue de Cristo circule. Então, você participar da congregação só se valida após a sua confissão pública. Sim. Então, por isso que é importante nós batizarmos. De qualquer maneira? Não. Nós estamos batendo muito pesado aqui na ideia de que você não pode se batizar de qualquer maneira. Você quer ver um caso clássico, cara? Uma passagem que às vezes é até usada de qualquer forma, mas que eu acho que aponta exatamente para isso, para a ideia central do evangelho, que é o arrependimento, né? Que é o crer e se arrepender. Que está lá no capítulo 8 de Atos, versículo 36, e eu vou ler, não, 35, e eu vou ler porque aí eu acho que só a minha leitura já contextualiza o que eu estou dizendo. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, ou seja, Isaías, que ele tinha abrido anteriormente, com o eunuco lá, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Bom, o que importa para a gente aqui é só a interlocução que teve entre, né, Filipe e o eunuco. Cara, olha a preocupação, olha a dedicação de Filipe em transmitir para ele as verdades escriturísticas a respeito de Cristo. Olha a preocupação dele. A preocupação dele não era mandar ele para uma igreja, mandar ele, né, ou já de fato, vamos te batizar, não, aceite a Jesus aí de qualquer forma na sua vida. Não, ele abrindo as escrituras, a começar de Isaías, ele apontou para Jesus por meio dos textos bíblicos. E o maior milagre que poderia acontecer na vida daquele homem nunca aconteceu na exposição. Sim. Que deixou aquele homem tão impactado, tão louco, que falou para ele, cara, para tudo, olha ali, tem água ali embaixo. Se eu descer ali agora com você, o que te impede você de fazer com que eu nasça de novo por meio do batismo? Ele, nada, você só tem que crer. E mais uma vez ele confirma as escrituras. Olha, você tem que crer você tem que crer de todo o seu coração. E ele, tá bom, então vamos lá. E, né, nós vendo aqui a passagem, o batismo acontece e a consequência disso é Deus, de forma miraculosa, mais uma vez, né, com suas devidas proporções, para o seu caso aqui, arrebata o homem lá e manda ele para outras missões. Mas assim, é muito importante, mas muito importante para os candidatos ao batismo, a esses que querem passar pelo batismo, que procurem os seus pastores, que procurem seus líderes e peçam para eles, né, abrir as escrituras, a começar de Isaías, a começar de Gênesis, a começar dos evangelhos, mas que abra as escrituras e aponte a Cristo. E depois disso, faça como Filipe. Você tem que confessar. Você confessa a Jesus? Não, eu confesso a Jesus como Filho de Deus. Obviamente, devido à proporção aqui, a exceção dele, eles estavam só os dois. Mas, né, nós vemos aqui claramente que ele estava jubiloso. Mas eu creio que o próprio texto deixa claro, deixa evidente o sinal de regeneração já no, porque ele já tinha recebido a palavra e ele já estava ali, né, movido pelo Espírito, ansioso para alguém interpretasse aquilo que o próprio Espírito já estava gerando no coração dele. Exatamente. E aí Deus exatamente envia ele lá para que ele explicasse as Escrituras. Aí quando confirmou aquilo que o Espírito Santo já estava gerando no coração dele por meio da palavra, aí ele perguntou, então o que me impede de ser batizado? E aí, né, eles foram lá e foram batizados. Então eu creio, assim, eu particularmente não tenho mais nada a acrescentar. Acho que ficou bem claro e evidente que o batismo é essa confissão pública da novidade de vida que vai ser vivida até agora. Não é místico, né? Uma ordenança bíblica. É uma ordenança bíblica, não salva, mas é a manifestação pública da crença que salvou.
E é também a manifestação pública de que agora você vai viver em novidade de vida segundo os preceitos do Evangelho. Porque não é simplesmente ir lá, passar nas águas e continuar vivendo como era antes e achar que o batismo fez tudo, né? Mas o batismo é a confissão pública de que agora você vai andar em novidade de vida. E, assim, para mim terminar a minha fala, eu acho bom a gente só pontuar a questão do batismo por imersão ou aspersão vai ficar para um Conhecendo a Verdade. Então, futuramente legal. A gente faz um Conhecendo a Verdade sobre o batismo por imersão ou aspersão. Mas, todavia, porém, importa a gente citar, pelo menos, que batizar pessoas não é uma ordenança apenas para pastores. Que todas as pessoas que foram comissionadas como discípulos, elas podem batizar. Pontuando que, óbvio, o ideal é que dentro de uma comunidade, que o líder da comunidade, a liderança faça. Mas num momento de necessidade, os irmãos que talvez não tenham um cargo eclesiástico podem fazer, né, a operação do batismo. Né? Não há nada na Escritura que afirme que o batismo deve ser realizado apenas por pastores, presbíteros ou algum tipo de cargo eclesiástico. Tá? Todas as pessoas podem fazer. Não estou dizendo agora que é para todo mundo sair batizando todo mundo. Né? Como nós dissemos, né? Existem, né, sinais que precisam ser encontrados, né? Nós já explicamos aqui, né, como deve ser feito. Mas eu acho importante, como você mesmo disse, dentro da circunstância ali, onde o próprio, né, o eunuco ali pediu e perguntou, né, e falou, olha, o que me impede de ser batizado ali? Ele, nada, vamos ali que, né, você vai ser batizado, e ele foi batizado. Dentro de uma circunstância dessa, irmãos que talvez não tenham o cargo eclesiástico, né, talvez numa questão evangelística, em algum momento evangelístico, né, pode-se haver batismo, sim, por pessoas que não tenham, não possuam, não foram ordenadas a algum cargo eclesiástico, né? Ela faz parte da grande comissão que foi estabelecida pelo próprio Cristo, né? Ele disse, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dentro da grande comissão da evangelização que Cristo, né, nos estabelece, ele também estabelece o batismo. Não tem como eu separar as duas coisas, tá? Assim, se você tem um pastor na sua comunidade, a pessoa adentrou a sua comunidade, né, você evangelizou, ela foi para a sua igreja, ok, provavelmente ali dentro da sua igreja existe algumas regras, né, provavelmente é o pastor que faz o batismo. E ok, respeite as regras da sua igreja. Mas não é uma regra que sobressai a ordenança das Escrituras. Então, se numa situação não tem ali, né, ou numa situação evangelística, não tenha alguém como ordenança eclesiástica, isso não impede um irmão, um cristão salvo, né, que reconhece o Evangelho, que reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, batizar outra pessoa que confessou da mesma forma. Certo? Não, perfeito, cara. E eu só quero acrescentar só um detalhe. Sim. Eu falei e aí a gente acabou nem falando aqui. Sobre o rebatismo. Né? Como se dá o rebatismo? Cara, eu fiz parte de uma congregação que ensinou muito das coisas que eu falei aqui hoje, eu aprendi nessa congregação. Que hoje eu vejo que não me representa teologicamente, né? Principalmente nos pontos soterológicos. E se não for só o soterológico, tem os secundários também, que ainda me complica mais a situação. Ainda que sejam vertentes arminianas. E, cara, é muito bagunçado o negócio lá. Pelo menos eles acham que são, né? E aí, sobre o batismo, eles foram muito bíblicos no seu ensino. E eu creio que o batismo que eu sofri foi um batismo bíblico. Porque, de fato, mudou minha vida, cara. Quando eu tomei a decisão de nascer de novo, foi chocante, cara. Porque, né, foi mais ou menos o caso do eunuco, que eu já estava sentindo algo muito estranho de mim. E, de repente, o pastor falou, nós vamos ter batismo daqui a um mês. E quem quiser se batizar, entra no curso lá, que nós vamos dar um curso e tal. E, cara, aquilo só veio confirmando o que ia acontecer, como tinha que ser, ponto. Depois, eu tive as minhas desilusões com a teologia. Descobri que a teologia da igreja, minha falha, né, cheia de problemas. E mudei de congregação. Estou falando de quase 6 anos, 10 anos depois, mais ou menos.
mudei de congregação. Fui para uma congregação que se dava a entender que era necessário batizar de novo. E que o meu batismo não era válido, porque aquela congregação não fez o batismo. E enquanto a ideia era de que aquela congregação só aceitaria por conta de algo até corriqueiro ao estatuto da igreja, olha, irmãos, se você quer ser pastor aqui nessa igreja, se você quer ser líder aqui nessa igreja, você precisa passar de novo pelo batismo, porque nós não identificamos o batismo de outra igreja. Ainda que eu confesse que os irmãos é irmão. Meio confuso isso. Mas eu falei, bom, tudo bem. Até nesse ponto não tem problema. Mas eu descobri que não, Lucas. Ensinava isso simplesmente por conta de algo místico. Então, assim, se tem alguém nos ouvindo aí que já passou pelo batismo, por mais que a congregação fosse pequena, como você mesmo falou, os pastores talvez não tivessem, não fosse, aliás, fosse crente normal, né, cara? Não fosse pastor, não fosse obreiro, sei lá, eu líder, fosse um crente normal que passou você pelo batismo. Olha, se você tem os sinais básicos de arrependimento, não é? Que teve uma mudança de vida, se você roubava, não rouba mais, se você traía, não trai mais, não é? Se você se arrependeu dos seus pecados, você não quer mais viver nos seus pecados e você então decidiu passar pelas águas, saiba que você nasceu de novo. Sim. E se o nascimento como Cristo diz, o nascer de novo, se dá uma só vez, o batismo se dá só uma só vez, cara. Então, assim, não precisa ficar duvidando do seu batismo. Ah, Gui, mas eu me batizei. Na sequência, sabe o que eu fiz, Gui? Fui para uma casa de prostituição. Então, meu batismo não valeu. Irmão, eu não sei em que circunstâncias se você foi parar numa casa de prostituição. Se foi por uma grande tentação ou se foi por espontânea vontade. Se foi por espontânea vontade, de fato, você não nasceu de novo mesmo. Mas, assim, se foi por uma queda, né? Eu estou pondo esse ponto, mas às vezes pode ser outro ponto pequeno. Né? Às vezes, por exemplo, o cara era extremamente viciado em pornografia. A Ana fala, pô, você sempre fala isso, né? Olha lá. Mas o cara era extremamente viciado em pornografia. Aí ele se batiza, passa pelas águas. Ah, vontade passou? Claro que não. Principalmente se naquela semana mesmo ele já, né, se alimentou daquela carnificina lá dos vídeos. Provavelmente na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, vai bater à vontade e o cara vai querer. E pode ser que, infelizmente, ele venha se alimentar daquilo de novo. Perdeu a sua salvação? Não, meu irmão. Não. Porque a salvação ele nunca adquiriu ela, né? Sim. Cristo é que deu. Que deu, sim. Então, fica aqui minha posição teológica. Não existe dois batismos. Não. Né? Pode-se não existir o batismo correto. Você não confessar, não nascer realmente de novo. Você se entregar por um entusiasmo no seu momento ali. Mas um segundo batismo, eu não creio ser necessário. Agora, se você tem essa necessidade de passar pelas águas de novo, amém. Eu particularmente também concordo, não acho que tenha que passar pelo batismo de novo. Há uma discussão teológica ferrenha entre batistas e presbiterianos, que, se eu não me engano, os batistas não reconheciam o batismo presbiteriano por aspersão, né? Só reconheciam o batismo por imersão. Eu acho que, teologicamente, essa discussão já foi, de certa forma, vencida, ainda que em alguns grupos mais extremos dos dois lados talvez ainda discutam, mas eu acho que isso também já foi vencido, porque, como nós dissemos aqui, se por imersão ou aspersão, são pontos secundários. O importante é que seja batizado. Se foi batizado ainda com criança e mais à frente confessou, né, como o pastor Pedro ensinou aqui, que quando a pessoa tem um entendimento, ela faz também uma confissão pública diante da igreja. Ele falou até o nome, né, que é meio que a cerimônia que eles fazem lá. Eu peço, assista lá. Eu não vou lembrar o nome agora da cerimônia que é feita lá, para quando a pessoa tem a consciência e confessa, né, a vida cristã já mais adulta, depois de batizado quando criança. Então eu não tenho problema, por exemplo, nem com o batismo por aspersão, apesar de eu discordar, né, o batismo de criança, apesar de discordar. Se foi batizado e quando teve consciência confessou, eu não tenho problema nenhum, desde como você disse que, né, essas coisas que são essenciais, né, os sinais de arrependimento, a fé, a permanência após o batismo, a continuidade na vida cristã, se isso tudo, né, continua, se é por imersão, aspersão, se batizou quando criança
ou quando adultos são secundários, né? São discussões secundárias. O importante é que essa essência que seja estabelecida e mantida. Então eu não tenho problema, não batizaria novamente um presbiteriano que algum dia frequentasse a nossa igreja. Exatamente. É importante a gente falar isso, pelo menos para tirar o peso, né? Sim. Mas se a pessoa sente a necessidade, quem somos nós para proibir? Exatamente. Mas fica aí nosso ponto teológico, né, do rebatismo. E só assim, agora para finalizar mesmo, se há alguém na fila da espera da decisão para o batismo, e geralmente essa pessoa que está na fila da espera, ela tem um pensamento: eu vou parar de pecar primeiro para ser batizado. Ô irmão, cara, você precisa sim se aconselhar com seu pastor. Se você está com essa ideia na cabeça de que você precisa parar de pecar para ser batizado, né, nas águas, você precisa perder essa ideia. Precisa. E sentar com o seu pastor e ser orientado, porque não dá para mim discipular, não dá para o Lucas discipular aqui por vídeo, né, essa pessoa que tem esse pensamento. Então você precisa procurar o seu pastor e anular esse pensamento, que ele vai te orientar. Outra coisa que é talvez no extremo disso é pensar que você vai se batizar e não vai ter mais compromisso com a congregação, que consequentemente tem as suas obrigações e responsabilidades com Cristo, né? Então é importante que a pessoa que vai tomar esse passo lembre-se que uma vez batizado ela é selada, cara. Sim. Né? E a partir de hoje ela vai carregar uma marca, e essa marca é a marca da promessa, que é dada pelo próprio Espírito. E a partir de hoje essa pessoa não vai ter mais a mesma vida, então ela tem que se comprometer, ela tem que entender que no dia da decisão dela do batismo, né, do ato ali de fato consumado, até o último dia da vida dela, ela sempre será reconhecida como uma cristã. Sim. Como uma pessoa cristã que foi salva, né, e que faz parte do aprisco ali do nosso grande e amado Redentor, que é Jesus, o grande pastor. Glória a Deus. Amém? Bom, mais alguns recados? Não, só aqueles recadinhos tradicionais. Se inscreva no nosso canal, like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Comenta aí o que você acha disso tudo que nós falamos aqui, se você concorda, se você discorda ou não, se você acha que o batismo é por imersão, aspersão, se batiza criança e não batiza, comenta. Conte testemunhos aí de exceções que aconteceu, pessoas que foram batizadas no último segundo, não sei o quê. Exatamente. Fala com a gente aí. Isso, interaja com a gente, nos siga também nas redes sociais, Facebook, Instagram, você procura lá, @teologia2 e você vai encontrar a gente lá. Amém? Mais alguma coisa? Só um recadinho do Glória a Deus. Um recadinho pequeno. Glória a Deus. Ele falou o seguinte assim, ó, em um dos seus sermões. Alguém diz: posso ser salvo sem ser batizado. Aí ele vai falar: então você não fará nada que Cristo ordena? Se você pode ser salvo sem fazer isso? O batismo, se não for essencial para a sua salvação, é essencial para a obediência a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Cara. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até mais.